Que prazer estar aqui com vocês. Eu quero uma salva de palmas para Jesus, por favor. Porque Ele merece, sim ou não? Ele merece. Eu sou Zacarias Chitunda, sou angolano. E eu estou aqui no Brasil. É um sonho realizado. E que privilégio estar aqui e falar para vocês sobre família. Mas antes de falarmos de família, vamos fazer um exercíciozinho. Eu quero que os casados estejam neste lado. Os solteiros namorados ficam neste lado. Os solteiros sem ninguém ficam neste lado. Solteiros sem ninguém, crianças, ficam para este lado aqui. Um exercíciozinho. E cada um de vocês vai receber um papelzinho na mão do nosso diácono. Eu não sei se o diácono está aí. Já está certinho? Isso. Todos vão receber um papelzinho na mão do diácono. Aí depois o irmão vai colocar o seu endereço para receber a visita missionária. Porque o nosso trabalho vai começar aqui e vai terminar na sua casa. Eu quero falar para vocês um pouco mais do nosso projeto. Nossa, essa igreja abençoada tem poucos solteiros, pá. Que bênção. O pastor dá casamento todos os domingos. Deve ser uma bênção. Olha aqui. Que bênção. Eu vou falar um bocado para vocês do nosso projeto RVF, Resgate de Valores Familiares. Nós trabalhamos com todas as igrejas evangélicas para resgatar o altar dentro das famílias. Para voltarmos lá onde nunca teríamos saído. Porque estamos a perder a essência daquilo que Deus quer que seja nas nossas famílias. Então Deus me convidou, me fez o chamado para esse ministério, para assim dedicar a minha vida inteira na vida de outras pessoas. Por isso que eu estou aqui a ser abençoado por vocês e trazer bênção para vocês também. Pode passar o primeiro slide? Vamos pedir a bênção do céu, feche os seus olhos, vamos pedir a autorização dos céus. Criador dos céus e a terra, louvado, honrado, glorificado, exaltado seja o seu santo nome. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso e nos dá a oportunidade de estarmos aqui na sua presença. Abra as portas de cada família e o coração de cada um para que possa entender que o melhor lugar para ficar é aos pés do Salvador. Senhor, abençoe o pastor desta igreja. Que possamos sair daqui transformados em nome de Jesus. Amém. Pode passar. Restaurando o altar. Pode passar. Eu antes gosto de apresentar minha família. Aqui está a minha mãe e a minha irmã de vestido azul, a minha mãe de saia vermelha. Ao lado está o meu pai. E muitas vezes já perguntaram para mim: por que você apresenta duas fotos juntos e o seu pai não está junto da sua mãe? Eu venho de um lar desestruturado. E um lar desestruturado tem as suas consequências. Porque a educação, geralmente, Deus orienta que seja dada do pai e da mãe juntos, para que o filho seja instruído de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que ensinar a criança no caminho em que deve andar, para quando crescer não se desviar. E eu tinha o meu pai a dar a educação, eu tinha por volta de 10 anos na época, e a minha mãe estava noutra cidade. Eu pegava uma orientação do meu pai, e quando chegava na minha mãe na fase de férias, eu pegava uma orientação diferente. E automaticamente acabou desestruturando-me, porque quando cheguei na fase da adolescência, eu fugi daquilo que eram os meus princípios cristãos, eu quis fazer aquilo que eu achava conveniente e acabei abandonando a igreja,
parei de ir para a igreja e parei de ler a Bíblia, porque eu achei que o que o mundo me oferecia era melhor. Por isso que eu trago para vocês hoje uma palestra que praticamente como filho eu vivi. E a experiência não é boa. Quanto mais forte os lares se fortificarem, melhor. Quanto mais Cristo for o centro de um lar, melhor. Porque a educação de um filho, de acordo com a palavra de Deus, é abençoada. E hoje eu só estou aqui em frente de vocês a falar porque o Senhor incomodou-me muito e eu senti o chamado dele nos meus ouvidos a dizer: filho, o que eu quero para você é diferente. Eu quero que você seja mensageiro da minha palavra. Eu quero que você leve a verdade para outras famílias. E eu aceitei o chamado, por isso que eu estou aqui hoje, pela honra e glória do nosso Senhor Jesus. E eles continuam no caminho de Deus. A minha mãe já tinha saído um pouco e eu já fui levado em macumbarias para tentar ser protegido. Vocês sabem que na África tem muito isso. Fui cortado algumas partes do corpo para ter colocado um pozinho para que nenhum mal possa me atingir. Era já falta de fé, porque o único que consegue nos proteger de todos os males é Deus. E precisamos estar firmes nisso. Mas graças a Deus ela voltou. E o meu pai também, graças a Deus, ele está firme. E ele diz assim: em todo lugar onde você passar, leva a minha saudação a partir daqui de Angola. Eu deixo para vocês. Pode passar. E eu vou me casar daqui a nada. Eu sempre apresento ela também, porque é minha companheira do ministério. Ela não está aqui hoje porque está de Covid e está em fase de tratamento. Mas ela canta demais. Sempre que eu faço palestra, ela canta. Infelizmente, hoje eu vou fazer uma palestra incompleta, porque não vai ter o louvor dela. E eu quero que vocês orem também pela gente, porque a nossa caminhada não tem sido fácil. Passar de cidade em cidade, a gente não tem um lugar fixo onde moramos. Só Deus para continuar a abençoar o nosso ministério. E eu quero convidar você, se tiver a sua Bíblia, a abrir o primeiro livro agora. Pode passar. O livro de 1 Timóteo 5:8 diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus parentes, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que um descrente. Esse é a primeira chamada de atenção que vai às famílias. Se alguém não cuidar dos seus, preste atenção, quando ele fala cuidar dos seus, está falando daqueles que estão próximos de você. E ele dá uma ênfase, principalmente dos da sua família. É pior que um descrente. Nós sabemos como é um descrente. E a Bíblia não está a dizer que é igual, está a dizer é pior. Olha o que a Bíblia está a dizer, quer dizer que a sua família é um presente de Deus. Se existe um lugar onde precisas dedicar o seu maior tempo, é na sua família, para não te tornares pior que um descrente. E quando você não cuida do seu filho, não cuida do seu esposo ou da sua esposa, a Bíblia está a dizer que você negou a fé. Não adianta vir nessa igreja sentar e adorar Cristo, porque você negou a sua família. Estás a perder o seu tempo sentado aqui. E é a palavra de Deus que está a dizer: é pior que um descrente, diz assim a palavra do Senhor. E quando eu fico a refletir nessa passagem, eu imagino como deve ser realmente o nosso relacionamento interpessoal dentro das nossas casas. Será que é possível ter um relacionamento sem nenhum problema? Nós somos seres humanos, estamos no mundo de pecados, e não é possível, mas devemos saber como resolver os problemas de acordo com a vontade de Deus. Pode passar. Diz o seguinte: a vida que de facto vale a pena é a vida assumidamente dedicada ao outro. Tem uma passagem que diz o seguinte: o rio não corre água para si mesmo, a árvore não dá frutos para si mesmo, o sol não brilha para si mesmo, e a flor não dá fragrâncias para si. Viver para o outro é uma regra da natureza. Quando você está feliz, é muito bom.
Mas quando alguém está feliz por causa de você, isso é grandioso. É isso que Deus quer que nós vivamos. Isso é que é viver de acordo à vontade de Deus. Uma vida dedicada ao outro. Geralmente tem famílias, quando o pai chega na casa, é um momento de tristeza, porque o pai não traz alegria, porque o pai não traz paz dentro da casa. Quando o pai chega, geralmente o filho vai para o seu quarto porque não quer encarar momentos ruins. A mãe chega, o filho já vai se trancar no quarto porque algo ruim vai acontecer. Se não for briga, se não for faltas de respeito dentro da casa, alguma coisa ruim vai acontecer e o filho já está totalmente acostumado. E ele vai no seu quarto. Ele vai no seu quarto, pode passar. Porque a presença do pai não traz alegria. E quando de manhã chega, o pai acorda, começa a se preparar, o filho já começa a ficar feliz no quarto. Por quê? Porque o pai vai embora, a mãe vai embora. Então existe paz dentro de casa. Eu não sei se faz sentido continuar numa família de gênero. A Bíblia diz o contrário. Vamos ver o que a Bíblia diz. Abre a sua Bíblia no livro de Romanos 12. 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Será que você sabe qual é a vontade de Deus na sua família? Precisas consultar aqui. Senhor, eu quero que o Senhor fale para o meu coração qual é a sua vontade para a minha família. A sua família é o melhor presente que Deus deu para você. Precisas entender qual é a perfeita e boa, agradável vontade de Deus. Porque quando você faz a vontade de Deus, os seus ficam felizes e o mundo agradece. A sociedade agradece, porque se todas as famílias fossem de acordo à vontade de Deus, hoje nós teríamos tranquilidade na sociedade. E você pode fazer isso. Torna uma base perfeita, um filho com um caráter que não se corrompe. Você está a formar um filho para servir a sociedade e para servir a Deus de acordo à vontade dele. É isso que tem que ser a nossa responsabilidade. E tem uma passagem que eu gosto no livro de Josué, é maravilhosa. Diz assim: eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse tem que ser o compromisso de cada um de nós hoje aqui nessa casa. E você vai dizer na presença de Deus que a partir de hoje você e a tua casa serviremos ao Senhor. Eu quero que você repita e leia o que está escrito aí em voz alta. O que está escrito aí? Lembra que é um compromisso que estás a fazer agora na presença de Deus. Precisamos a nossa casa servir o Senhor. Quando a nossa casa serve o Senhor, a nossa casa é farta de bênçãos. O seu trabalho é super abençoado. Tem um detalhe que eu sempre falo para as pessoas: se você seguir a Deus de acordo à vontade dEle, tudo certinho, se você levar a sua família aos pés de Cristo, pode deixar emprego, boa casa, carro, isso tudo é consequência. É consequência. Se você dedicar mais o seu coração nos interesses materiais que são passageiros, aí não vem a bênção de Deus. Aí não vem a bênção de Deus. Vamos lá em estatísticas. 80% dos problemas da igreja partem do lar. 80%, a maioria. Você está brigado com o teu marido, depois quer deixar o problema lá e depois quer vir aqui chorar. Como se nada tivesse acontecido, como se você fosse inocente. Primeiro resolve o teu problema lá em casa e vem aqui, junto com a pessoa que você arranjou o problema, e vem confessar na presença de Deus. Senhor, nós estamos brigados, mas queremos resolver esse problema a partir de agora. Só assim teremos famílias fortes. Está a dizer 80%. Se as famílias forem fracas, as igrejas serão fracas. Se as famílias se tornarem fortes,
Daqui a mais um tempo nós não vamos encontrar espaço nessa igreja. Será a responsabilidade do pastor partir aquela parede porque tem que ampliar e pôr outro piso em cima. E em nome de Jesus, eu tenho a certeza que as famílias vão sair daqui abençoadas e mais fortes. É Deus quem está a dizer. Eu vou passar um vídeo aí agora, presta atenção do resultado das famílias fracas, o resultado no que dá. Ele está brigando, eu acho que não está saindo o som. Mas ele diz o seguinte, ele vai gritar conforme você vê nas imagens e ela vai dizer para a mulher, então por que continuamos casados? Você não me ouve, você não presta atenção em mim, você não presta atenção nos nossos filhos, por que continuamos casados? Quando você tomou a decisão de casar, você não pensou bem com quem você estava a se meter? O que pode destruir o casamento é a morte. Quando você casa, você coloca esse negócio no dedo, isso significa o quê? A gente já não chama de anel, chama de aliança. O que é uma aliança? Vocês lembram a aliança que Abraão fez? A aliança é um compromisso eterno que não pode ser quebrado. Você casa e coloca essa aliança como símbolo que o que vai separar você um do outro é a morte. Só a morte é que pode separar o vosso casamento. Vamos ver outras estatísticas hoje. 12%, 12 casamentos. Em cada 12 casamentos, 6 se separam, 4 se toleram e 2 são felizes. Que miséria! 16% são felizes. E esses que se toleram, eu sempre junto aos 6 de cima para serem 10. Os que se toleram são quase separados, eles perdem tempo de se manterem casados. Perdem tempo. Chega em casa é briga. É aquele relacionamento que eu falei no início, que o pai chega ou a mãe chega, os dois se encontram e o filho vai para o quarto porque vai acontecer ação. É briga, é terror dentro de casa. Não existe paz. Esses 4 e apenas 2 são felizes. Eu tenho uma certeza que Deus fica feliz por esses 2. Mas Deus queria, a vontade de Deus é que fosse 12, em cada 12 casamentos, 0 se separam, 0 se toleram e 12 são felizes. Essa é a vontade de Deus. Essa estatística é ruim. E você que é crente, que está sentado aqui hoje, tenho a certeza que vai fazer o diferente. Vamos provar ao mundo diferente. Vamos mostrar que Deus transformou-nos e 100% das famílias que constituem essa igreja são totalmente felizes. Não existe tolerância. E olha aqui alguns detalhes importantes. Quem não engole sapos não permanece com ninguém. Pensa comigo. Os casamentos têm tudo para não dar certo. Tem tudo para não dar certo. Primeiro, são gêneros diferentes. Um é homem, outro é mulher. Um gosta de suco de laranja, outro gosta de maracujá. Vai para o banheiro, um gosta de meter o papel higiênico que sai por cima, outro gosta de meter que sai por baixo. Um gosta de assistir filme de luz apagada, outro gosta de assistir de luz acesa. A mulher gosta de pôr a mesa, o homem gosta de ir tirar diretamente na cozinha. Tem tudo para não dar certo. Quem não engole sapos não vai permanecer com ninguém. Com ninguém. Até uma amizade boa ele não vai ter, porque para ser amigo de alguém, você precisa engolir alguns sapos. Tem momentos na vida que precisamos manter o silêncio, ser pacificador. Olha o que Jesus fez, vamos imitar Jesus. A mulher que estava sendo apedrejada por ser prostituta, Deus disse assim: quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Quem é perfeito pode julgar o relacionamento dos outros. Quem nunca cometeu erro dentro do seu relacionamento pode atirar a pedra no outro. Cada um vai pegar sua pedra, vai jogar fora, vai embora. O que cada um precisa entender é o que Deus fala. Nós somos imperfeitos e precisamos da graça e da glória de Deus. Desse jeito sim,
vamos conseguir chegar lá. Olha a estatística que acontece aqui. Maior causa do divórcio hoje é traição e brigas. Traição e brigas hoje são as maiores causas de separação, de divórcio. E qual é a maior causa ao centro de tudo? É redes sociais. Mas por que as redes sociais? Sim, hoje tem traição virtual, hoje tem traição física, hoje tem traição só por mensagem. Você vê o que o irmão está a conversar com a amiga, é perigoso. É perigoso, assustador. Aí ele está mexendo no celular, a esposa dele está do lado, ele vai fingir que está a curvar o celular para a pessoa não ver. Mas se você, tem um ditado que diz lá no meu país, se você comer o amendoim no fundo da água, a casca sempre vem à tona. E vai causar divórcio. As redes sociais hoje trazem um problema tremendo, porque só o feed de notícia do Instagram ou do Facebook já te oferece coisa que você não quer ver. E aí você vai querer partilhar, vai querer seguir, vai querer mandar uma mensagem. Depende da tua consciência. E a tua consciência precisa ter um formato, um caráter igual de Deus. Que nem tudo que você vê é para partilhar. Nem tudo que aparece nas suas vistas é para você. Nem tudo que você vê, nem toda a comida que está na mesa é para você comer. Você precisa entender isso. Então devemos parar de usar redes sociais? Com certeza que não. Não necessariamente precisamos deixar de usar redes sociais. Não. As redes sociais em si não são problemas. O problema é quem usa as redes sociais, que não sabe discernir entre o bem e o mal. Não sabe. Pode passar. Olha o que Coríntios está a dizer para você. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para quê? Não percebi? Fazei tudo por quê? É Deus. É para a glória de Deus. Não é para a minha glória, não é para a tua. É para a glória de Deus. Com o uso do Facebook, nós podemos fazer a vontade de Deus. Com o uso do Instagram, com o uso do WhatsApp, nós podemos trazer e transformar muitas vidas. Isso sim, Deus vai dizer, valeu a pena teres usado o Facebook, porque a sua família salvou muita gente por intermédio das redes sociais. Tem gente que partilha um monte de fotos, nem partilha fotos da sua família. Porque às vezes quando você partilha fotos da sua família feliz, vai motivar outras pessoas. Embora tem gente que não gosta também, percebe-se, é normal. Mas não partilha coisas que não tem nada a ver com a sua realidade. Porque todo mundo sabe que no domingo e na quinta-feira você sai da sua casa para ir para a igreja. E quem vai para a igreja é cristão. E quem é cristão segue o exemplo de Cristo. E algo muito importante que eu quero dizer para vocês. O resultado do mau uso das redes sociais é uma tristeza. O interesse a pessoas mais próximas esgota-se. Se essa imagem consegue te dizer alguma coisa, eu também consigo me dizer alguma coisa. Que uma pessoa ao lado às vezes precisa de um simples abraço, precisa às vezes de um desabafo, precisa às vezes de um apreço, mas o mundo todo fica voltado no celular, fica voltado nos seus próprios interesses. E olha o que acontece, a pessoa morre aí de ansiedade, morre de depressão, por alguma coisa, por algo que você poderia fazer por ele. Lembra que no início falamos que a vida que realmente vale a pena é a vida assumidamente dedicada ao outro. A árvore vive quantos anos, mas ele dá quantos frutos? Não come nenhum. É regra da natureza viver para o outro. Simplesmente o ser humano é que quer fazer diferente. Se você casa, é porque precisas dar amor ao outro. Olha como é que a vida é totalmente boa. E olha a estatística ruim. Olha antigamente como é que era bom.
Eu acho que tem pessoas aqui que já têm acima de 40, 50 anos e eles confirmam comigo que era muito bom, porque as famílias reuniam-se para falar da palavra de Deus. E os que têm acima de 40, 45, 50 anos lá para frente, eles sabem qual foi o resultado dos filhos de antigamente. É que fez pessoas boas hoje que conseguem segurar a sociedade. E eu tenho medo da nossa geração, se vamos conseguir segurar a sociedade futura. Porque hoje nós não queremos ler a palavra de Deus, já não nos interessa a palavra de Deus, o nosso foco não é a palavra de Deus, para nós esse livro está caducado, para nós o nosso filho já não precisa de ouvir a palavra de Deus à noite. Sabe qual é o resultado hoje das famílias que não têm o culto familiar? É este, atualmente. Até para comer, não tem muito interesse. O interesse dele é falar com alguém que está na Inglaterra, falar com alguém que está na Alemanha. Não lhe interessa falar com alguém que está no quarto, a 2 segundos de onde ele estiver. Não lhe interessa. A pessoa que passa o dia todo silencioso na sua casa, mas com os olhos todos voltados no celular, a mandar mensagem, mas ele não acordou para saber como dormiu seu irmão, como dormiu seu pai, a sua mãe. Isso já não existe. Isso parece história do outro mundo. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer para nós uma família unida. Deus quer para nós uma família forte. E olha a estatística que acontece hoje. Apenas 2% das famílias evangélicas realizam cultos familiares. É uma tristeza. Eu nem quero pedir para levantar a mão, perguntar quantos fazem cultos familiares, mas a estatística feita atualmente é apenas 2%, por causa dos nossos interesses pessoais. E eu tenho a certeza que ao sairmos daqui, cada um vai ser refletivo totalmente e querer implementar o culto familiar dentro da sua casa. Eu tenho a certeza que Deus vai tocar o coração de cada um aqui, porque precisamos restaurar o altar dentro das nossas casas. E hoje que eu falo para vocês, pastor, é 2%, mas daqui a um tempo vamos saber que 80% das famílias evangélicas têm o culto familiar. E a igreja quadrangular provavelmente vai ser 90%, pastor. Vai ser diferente. E a nossa família é resumida pelos nossos filhos. Olha aqui, se não cuidarmos dos nossos filhos, não tem problema, a mídia vai cuidar por nós. Não tem problema. Se você não fazer, alguém vai fazer por você. Deus diz assim, se você não espalhar a palavra, não tem problema, as pedras vão fazer. Não é isso? Agora outra coisa, se você não cuidar do seu filho, tudo bem, a mídia vai cuidar do seu filho. E o que a mídia vai fazer para o seu filho é algo que você vai ficar totalmente admirado. O que é que você vai dizer? Meu Deus, por favor, por que o meu filho está no mundo de drogas? Deus, a vontade dele é de descer e dizer, cala-te, porque a fase que você teria preparado o seu filho, você ficou voltado nos seus próprios interesses. É isso que Deus poderia dizer para você. A mídia dá uma educação totalmente contrária do que Deus quer que os nossos filhos sejam. Diz a palavra de Deus, conforme eu disse no início, ensinai a criança no caminho em que deve andar, para não se desviar quando chegar à velhice. É isso que Deus quer para você e para a sua família. E olha o que é que diz sobre o caráter. O caráter do ser humano é formado nos primeiros 7 anos. Moisés, o caráter dele foi formado nos 7 primeiros anos. E olha aqui, Moisés se tornou um super-herói. Um exemplo de liderança. Um exemplo da sociedade. E se formares o caráter do seu filho, como foi formado o caráter de Moisés, o seu filho não terá dificuldade em se formar em uma escola boa, em ser o melhor estudante. O seu filho não terá dificuldade de escolher uma mulher para a sua vida. Por isso que eu vou dar um conselho nos jovens como eu. São poucos aqui na minha direção, tem poucos solteiros. Procura enlapidar o seu coração, assemelhar o seu coração ao caráter de Jesus. Não se importa com o julgamento que a sociedade vai fazer. Eu tenho a certeza que hoje a sociedade diz para o jovem que se você é solteiro, é um jovem atrasado. Para o filho de Deus é diferente. Estar solteiro não significa dizer que você não entende de amor.
Estar solteiro significa dizer que você entende tanto de amor que você não perde tempo em ficar com qualquer tipo de pessoa. Isso é o caráter de Deus. E precisamos tirar muito mais tempo para investirmos no nosso interior. A gente que perde muito tempo durante o dia para investir na sua beleza exterior. Missionário, você está a dizer que então não podemos investir na nossa beleza exterior? Eu não estou a falar isso. Você pode ficar bem bonitinha, vai para o salão quantas vezes você puder, não tem problema. Pintar as unhas não tem problema. Mas tira tempo para investir na sua beleza interior, que é muito importante. Olha o detalhe: maquilhagem sai com água, cabelo preto fica branco, rostinho bonito envelhece, mas o caráter permanece. Precisamos investir no nosso caráter, porque ele perdura para sempre. Nem que chegarmos nos 90 anos, nós teremos um caráter muito bom. As decisões tomadas entre os 14 aos 20 anos vão ser escolha para a vida toda. Se o teu filho tiver um caráter formado de acordo à vontade de Deus, ele não terá dificuldade na escolha nessa faixa etária. Tudo que ele for escolher é de acordo à vontade de Deus. Tudo. Então vamos investir nos primeiros 7 anos. Vamos investir na restauração do altar dentro das nossas famílias. Porque os nossos filhos, a decisão que vão tomar nessa faixa etária vai servir para a vida toda. Por isso que Moisés não teve dificuldade em liderar, porque o seu caráter foi bem formado. Ele não teve dificuldade em escolher, em decidir, em aceitar, porque o seu caráter foi bem formado. Moisés foi um exemplo de liderança, e eu repito isso sempre. Olha qual vai ser o resultado agora aqui. Vai ter o resultado seguinte: famílias desorientadas são famílias sem felicidade. Filhos fora do controle são filhos sem caráter. Maria vai com a gente, se deixa como se fosse um esferovite no meio do mar, aonde vai leva, aonde vai para esse lado ele também segue. E resultado final: igrejas fracas e sociedades ameaçadas. Por isso que hoje temos o Rio de Janeiro que é, porque o caráter não foi bem formado. Se o seu caráter foi formado de acordo à vontade de Deus, a vida do outro te importa tanto que nunca passa na sua mente em poder tirá-la. Porque você sabe que ele é seu irmão e precisa ser amado. Não deixes que o inimigo tome conta da sua família. O inimigo sabe que se destruir a sua família, ele acaba com a igreja. Porque a igreja é um sítio de reunião onde pode se encontrar entre irmãos para poderem adorar o Eterno. E o diabo tem inveja quando adoramos a Deus. O interesse dele é destruir todo mundo. Então ele vai para o ponto mais forte, que é a família. Destrói, bota um veneno, família destruída. O pai já não quer vir na igreja, a mãe já não quer vir. E quando o pai não quer vir para a igreja, qual é o resultado do filho? Vai ficar lá na vizinhança, tomar um cigarrinhozinho, vai provar uma cachaçazinha, aí vai evoluindo até chegar no crack, isso é tráfico, e acaba ameaçando a sociedade. Qualquer pessoa que passar na frente da casa dele, vem cá, dá tudo que está no seu bolso aí. E o pai vai chorando: ai, meu filho está perdido. Ele esqueceu do que plantou lá no passado. O filho é resultado do que é produzido lá nas nossas casas. O que faria você um crente feliz? O que faria você um crente feliz é permitir que alguém sorria, algo que se você não fosse, não sorriria. O que faria você um crente feliz é permitir que o outro sinta a alegria que se você não estivesse, ele não sentiria. Aí sim, você teria vivido uma vida boa e uma vida feliz. Aquele momento que se não estivesses, eu sinto que a minha felicidade é estar aqui agora, porque eu estou a transmitir algo que alguém está satisfeito em ouvir. É um momento de felicidade. É permitir que esse momento não acabe. É permitir que esse momento se repita. Isso sim, é um momento de felicidade, é um momento de alegria. Isso que estamos vivendo agora, uma troca de conhecimento, troca de amor. Isso é felicidade.
É isso que te faria num crente melhor. Qual é o seu foco? Pai, qual é o seu foco hoje? Eu sei qual é o seu foco. Eu sei qual deveria ser o seu foco. Hoje o nosso interesse é nas coisas materiais, infelizmente. Eu vou fazer uma pergunta para você. O seu foco hoje é ter um bom emprego? É ter muito dinheiro? É viajar pelo mundo? Ser o melhor profissional de Arapongas? Ter o melhor carro de Arapongas? Esse é o teu melhor foco? Se você acha que esse é o teu melhor foco, você está enganado. Porque sabe qual tinha que ser o seu melhor foco? O teu melhor foco tinha de ser a família. Se o teu foco é a família, sim, você está no caminho certo. Se o teu foco for aqueles interesses do hora passado, você está totalmente perdido. Desperta, porque Deus não me enviou aqui à toa. Deus me enviou aqui porque quer abrir os seus olhos. E se Ele quer abrir os seus olhos, eu quero dizer para você, abra os seus olhos, criatura. Deus tem uma mensagem especial para você. Deus quer despertar você, te fazer entender que o seu melhor foco hoje precisa ser a sua família. Precisamos ter mudança de foco, porque a família é o melhor presente para nós. Se os nossos filhos pudessem falar quando nascessem, eu tenho a plena certeza que as primeiras palavras que eles poderiam dizer são as seguintes: pai e mãe, por favor, não se esqueça do meu futuro. Porque ele sabe quanto o futuro é importante. E uma criança é super dependente do seu pai. Uma criança nasce como um papel em branco. Quem começa a escrever a sua história é o seu pai e a sua mãe. E se ele escrever errado, terá um resultado ruim. Preocupa-se com seu filho. É o melhor presente que Deus deu para você. Transforme no seu filho num super-herói. Qual é o super-herói que queres que o seu filho se torne? Spider-Man? Batman? Qual é o super-herói que queres que o seu filho se torne? Se você queres que o seu filho se torne um Spider-Man ou um Batman, você está totalmente enganado. Porque isso é fantasia. Isto é fantasia. Não existe. Quantos presentes você já deu para o seu filho esse ano? E quais foram? Para analisar se algum dos presentes que você deu para o seu filho investe ele para a eternidade. Tudo que você for oferecer para o seu filho tem que ser o que vale a pena para a vida, porque existe vida depois da morte, que é uma eternidade. E é o que você tem que trazer para o seu filho. Você pode tornar o seu filho num super-herói, mas não torne o seu filho num Spider-Man, nem num Batman. Por favor, não torne ele num Spider-Man. É fantasia, não existe. Mas sabe a quem o seu filho pode se tornar? Ele pode se tornar num super-herói. O seu filho pode se tornar um super-herói, como José, o rei da humildade. Você pode tornar o seu filho num super-herói, como Moisés, exemplo de liderança. Você pode tornar a sua filha como Esther, exemplo de integridade. Você pode tornar o seu filho como Davi, exemplo de coragem. Maria, altruísta. Sara, em perseverança. Aí sim, você está se tornando seu filho num super-herói. Um super-herói que vale a pena para a sociedade. E um super-herói que prepara a sua eternidade. Isso é o herói que você tem que tornar no seu filho. E eu vou fazer uma pergunta. Se você estiver de acordo, tens que dizer eu vou. Porque realmente é um compromisso que fazemos perante a presença de Deus. Só vai dizer eu vou quem tem o interesse. Mas eu quero ouvir eu vou com voz alta de interesse de mudar o foco da sua família, o foco da educação da sua família. Quem vai cuidar da sua família? Ninguém quer cuidar da sua família. Você tem que responder eu vou se é o teu interesse. Quem vai cuidar da sua família? Quem vai educar os seus filhos? Quem vai trazer a família inteira para a igreja? Quem vai ser fiel a Deus? Você está fazendo um compromisso perante a presença de Deus.
Deus ouviu a sua voz e Ele quer restaurar o altar na sua casa. E antes de terminarmos, eu tenho uma passagem que é muito importante para mim. Eu sempre digo assim: a perfeição de uma videira é dar uva gostosa, é dar uma uva que dê um vinho bom, um suco bom, que seja gostoso, porque tiveste uma boa plantação. Você não vai plantar uma videira para esperar colher laranja, não existe. Se você plantar laranja, tem que esperar laranja. Se você plantar a mandioca, não pode esperar limão. Se você não teve uma base bem formada nos primeiros 7 anos, não espere ter um filho que impacte a sociedade ou que sirva de influência em pessoas para levar para a eternidade. Não espera isso. Se você plantou o seu filho com um caráter distorcido, espera sim um filho que seja uma ameaça para a sociedade. Mas se você fazer de acordo com a vontade de Deus, espera um filho que vai levar muita gente para a eternidade. E eu tenho a certeza que o seu desejo hoje é para que o seu filho seja influência para a sociedade. O teu interesse hoje é que o seu filho sirva de influência na escola, na vizinhança, em todo lugar onde for. O teu interesse é para quando alguém ver o seu filho e pergunta: quem é aquele menino? É meu filho. Sim, senhora, tu tens um filho que realmente vale a pena. E eu tenho a certeza que você tem falhado como eu, porque a gente está num mundo de pecado. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito importante essa noite. Eu quero dizer para você o seguinte: Deus apoia todo o recomeço. Ele está disposto a dar um papel em branco para reescrever a sua história. E tem um pormenor: você vai reescrever a sua história, e ao reescrever a sua história, podes cometer os mesmos erros que você cometeu no passado. Mas outro porém é que se você se deixar ser usado por Deus, você vai reescrever a sua história, mas você vai reescrever a sua história de acordo à vontade de Deus, para a honra e glória do seu santo nome. A sua família será transformada em nome de Jesus. Eu sei que essa é a tua vontade e o meu desejo também. Por isso que Deus me enviou aqui. E o pastor Emerson viu o interesse e a necessidade que existe hoje. A necessidade de hoje é de levarmos a família aos pés de Cristo. Se Deus fazer um milagre na tua vida, Ele é Deus. Se não fazer, continua sendo Deus. Não é uma pandemia da Covid-19 que vai afastar a sua família de Deus. Não está ao nível de Deus. Se Deus permitiu, é porque Ele quer falar alguma coisa para você. E você precisa ouvir a sua voz. Eu tenho a certeza que essa igreja anteriormente era cheia. E hoje está diferente. Mas graças a Deus porque você permaneceu. Porque Deus tem um propósito na sua vida hoje. Hoje você vai mudar o foco de presentes para o seu filho. Hoje vai mudar o foco de interesses da sua vida. Já não vai ser o melhor carro de Arapongas. O seu melhor foco hoje vai ser a sua família. Se você já ofereceu game para o seu filho, se você já ofereceu um celular para o seu filho, agora você tem que pensar: será que eu já ofereci a eternidade para o meu filho? O teu filho tem uma Bíblia, o teu filho tem um livro de educação cristã. Quantos livros lê o seu filho por semana? Qual tem sido o foco do seu filho? Ele ainda é pequeno, você pode mudar o seu interesse. A Bíblia hoje tem que ser o foco das nossas famílias. Aqui diz que a Bíblia ilustrada para a família, ele diz que descubra como esta coleção pode proporcionar crescimento espiritual para você e para a sua família. Eu tenho certeza que você assiste com a sua família séries de Netflix, enfim, mas você pode mudar o foco hoje. Também ter séries bíblicas na sua família, por capítulos também. Tem que ter episódios e capítulos na sua família. E o pastor tem, e ele sabe o quanto tem sido importante para ele. E você vai mudar o seu foco hoje. Palavra de Deus, palavra de Deus.
Primeiro, palavra de Deus. Segundo, palavra de Deus. Terceiro, palavra de Deus. O resto será resultados que vêm pelos méritos de seres crentes. Vai ser resultado, vai ser consequência. Deus vai dar para você assim, num estalar de dedo. A próxima série da sua família tem que ser a criação. E tem que estudar todos os capítulos da criação com a sua família, para restaurar o altar dentro da sua casa, porque é importante. Eu tenho a certeza que você tem um relacionamento bom, mas quais têm sido os testes que você faz? Se você for feliz, estou a falar do pai e a mãe, se o casal for feliz, o resultado da felicidade no amor é filhos vencedores. Entende o que está escrito aqui? Descubra o que fazer e o que evitar para viver a melhor. Para viver o melhor com quem você ama. Este é um material super abençoado que vai chegar até a sua casa, porque você vai ter as melhores práticas de relação interpessoal entre o marido e a mulher, e os frutos vão ser dos filhos. A consequência é no filho, os exercícios é nos filhos, e o resultado final será filhos vencedores. O resultado da felicidade no amor é ter filhos vencedores em Cristo Jesus. Quer dizer que se você for feliz em Cristo Jesus, não tem como seus filhos não serem vencedores, porque é consequência. É consequência, irmãos. Você só vai ser vencedor, realmente vencedor, se deixar ser usado pelo Espírito de Deus. E se a gente for falar de família, vamos passar não sei quantas noites, porque é muito importante. Eu quero fazer um compromisso com cada um de nós aqui, porque Deus quer recomeçar a sua vida. Esses materiais que eu acabei de apresentar aqui restauram vidas, são auxiliares, porque o foco é Deus, o foco não é um material. O foco da sua família tem que ser Deus, porque Deus é que vai fazer milagres na sua vida. Mas Ele tem orientações na sua palavra. E por isso que você será abençoado essa semana. Eu quero que você se coloque em pé. E eu quero que você repita comigo essas palavras que estão aí. Que o Senhor nos envie para a vitória. E o que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe nenhum inimigo que vai entrar nas nossas casas, porque Deus Pai é por nós. Uma salva de palmas para Jesus, por favor. Pode se assentar. Eu vou visitar você porque eu quero orar com a sua família. Eu quero estudar uma passagem bíblica com a sua família. Eu quero trazer uma bênção na sua casa, porque eu fui abençoado por vocês hoje. E Deus diz que quão bom e quão maravilhoso que os irmãos vivam em união. Para você estar em união comigo, precisa estar primeiro com a sua família. E eu estarei orando por você todos os dias. Essa é a minha missão. Eu escolhi servir a Deus, escolhi ser missionário. E eu quero que você seja parceiro dessa missão. Porque essa missão vai terminar um dia. Mas quando terminar, é quando o Senhor vier. E eu e você, eu quero estar com você no outro lado do horizonte. Lá onde o Senhor contou as parábolas, quando Ele voltar. Eu quero estar lá. Mas antes eu vou visitar você essa semana. Eu sei que o irmão diácono deu para você esse papel. Vocês conseguiram receber, irmãos? Nós estamos sediados em Apucarana, mas eu estarei aqui especialmente para poder visitar a sua família, para poder estudar com você um pouco sobre a palavra de Deus, para mostrar para você o quanto Deus quer abençoar você. Eu tenho uma Bíblia que eu vou levar para a sua casa essa semana. Pode dar essa Bíblia para mim, por favor? São 6 capítulos, irmãos. Você vai estudar em formas de série, conforme eu falei.
Não, a de baixo, a Bíblia Ilustrada para a Família. Esse é um volume grande, mas ele é muito bom porque é uma série de 6 livros importantes. O pastor tem uma dessa. O pastor é o nosso exemplo. E eu quero visitar a sua família com este material porque é muito importante. Transformou a minha vida, tem transformado a vida de muitas famílias e vai transformar a sua vida também. Esse é o nosso objetivo hoje, para que possamos ser alcançados por Cristo. Eu quero convidar o pastor aqui em frente e aproveitar a oportunidade para agradecer a oportunidade, aproveitar a oportunidade para agradecer a oportunidade, passo plenário, que me foi concedida aqui na Igreja Quadrangular. E, irmãos, tem sido uma bênção porque eu consegui alcançar todas as igrejas quadrangulares de Apucarana e de Arapongas. E o esforço que o pastor tem feito é grandioso demais. E ele precisa ser recompensado pelas mudanças de atitudes de cada um de nós que faz parte dessa igreja. Porque ninguém conseguiria pagar o esforço que ele tem feito aqui na igreja. Mas o pagamento dele será na eternidade. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje para poderem ouvir um bocado sobre família. Eu tenho a certeza que eu não sou digno e merecedor para estar aqui